Senhor Goldman, eu tenho o prazer de comunicar que a criança nasceu forte e sadia. É uma linda menina. Eu não fui nem um pouco bem recebida quando eu nasci. Abraham Goldman, meu pai, nunca me perdoou por eu ter nascido mulher. Nem mesmo depois que a minha mãe deu à luz a mais 3 meninos. Ele era o segundo marido dela, que já tinha 2 filhas do primeiro casamento. As minhas irmãs Lena e Helena. A Lituânia, naquele ano de 1869, estava sob o domínio do Império Russo. Meu país era vítima de uma terrível exploração. E nós, judeus, éramos muito perseguidos. Passei minha infância no campo. E a minha distração preferida era correr e brincar com Petruska, um pastorzinho que tocava flauta. De vez em quando eu me colocava nos ombros e saía correndo pelos campos. Foi com Petruska que eu aprendi a amar a liberdade. E foi com ele também que eu, ainda menina, senti as minhas primeiras sensações eróticas. Uma vez, nós vimos uma cena que me marcou para o resto da vida. Um soldado russo espancava um camponês que estava seminu. Seu corpo sangrava. E ele gritava, gritava. Durante muito tempo, aquela imagem tomou conta dos meus pesadelos. Então, não eram só os judeus que eram perseguidos. Meu grande sonho era estudar. Mas eu confesso que a minha relação com a instituição escolar não foi nada agradável. Eu era uma ótima aluna, mas eu não suportava o autoritarismo dos professores. Muitas e muitas vezes eu me rebelei contra eles. Mas eu tive uma grande mestra, a minha professora de literatura. Uma vez ela nos levou ao teatro para assistir uma ópera, Il Trovatore. Eu comecei um verdadeiro caso de amor com a música. Essa professora me incentivou muito para eu prestar o exame para fazer o ensino médio. A prova era difícil, mas eu estudei. Estudei dia e noite. Enfim, saiu o resultado e eu... Passei! Passei! Eu não acredito que eu estou vendo meu nome nessa lista! Eu passei! Agora só falta pegar a carta de recomendação do rabino da escola e pronto! Eu estou no ensino médio! Eu vou ser médica! Trata-se de uma menina de péssimo caráter, fadada a se tornar uma mulher imoral. Não respeita os mais velhos e nem as autoridades. Com certeza vai acabar seus dias na forca por ameaça à sociedade. Rabino de merda! Com o assassinato do czar Alexandre II, subiu ao poder o czar Alexandre III. E esse empreendeu uma perseguição sem tréguas aos judeus lituanos. As casas eram invadidas, as lojas saqueadas, as igrejas destruídas. Então, a minha família achou melhor mudarmos para São Petersburgo. Meu pai achava que na Rússia as coisas poderiam estar um pouco melhores. Mas a realidade se mostrou bem diferente. Os judeus, na Rússia, não podiam trabalhar nas comunidades rurais e nem mesmo no serviço público. Sobreviver era muito difícil. Então, eu arrumei um emprego para ajudar minha família. Eu comecei a trabalhar numa oficina de costura. Mesmo assim, eu ainda consegui estudar por mais 6 meses. Graças a alguns colegas de escola, eu pude ler uns livros que eram proibidos pelo governo russo. 2 deles me marcaram para o resto da vida. Pais e Filhos, de Turgenev.
mostra uma filosofia que estava muito em voga entre os rebeldes russos, o niilismo. Um niilista é um homem que não se inclina a nenhuma autoridade, que não se rende a nenhum princípio, por muito que este seja reverenciado. Que fazer? De Tchernyshevsky também me marcou. Esse livro mostra uma personagem chamada Vera. Vera abandona sua família, monta uma cooperativa de costura e vai viver com um estudante de medicina sem dar satisfações a ninguém. Vera era uma niilista e ela me inspirou a eu viver a minha própria vida sem me preocupar com a sociedade. Quando mais tarde eu escrevi a minha biografia, eu a chamei assim: Vivendo a Minha Vida. Quando eu tinha 15 anos, meu pai queria me obrigar a casar. Eu enfrentei a autoridade dele com todas as minhas forças. Numa das nossas muitas brigas, ele pegou a minha gramática francesa, atirou na lareira e gritou: tudo que uma menina judia precisa saber é fazer peixes bem temperados, macarrões bem firmes e dar muitos filhos ao seu marido. Ah, é? Resolvi sair de casa. A minha irmã, Helena, estava se preparando para ir para a América, para se juntar com Lena, que já estava lá. Eu implorei para o meu pai deixar eu ir junto. Eu ameacei me atirar no rio Neva se ele não permitisse. Então, ele acabou consentindo. Eu tinha quase 16 anos e sonhava com a liberdade. Eu tinha certeza de que ela estava lá, no novo mundo. Viajei cheia de esperanças. E quando eu vi o mar pela primeira vez, eu senti que a minha vida iria mudar completamente. Mas quando chegamos em Rochester, Lena nos explicou que a situação dela e do marido era muito difícil. O que eles ganhavam mal chegava para os dois. Então, eu arrumei um emprego na mesma semana, numa fábrica de luvas. A disciplina da fábrica não tinha nada de democrática. Nós trabalhávamos 10 horas por dia e não podíamos conversar, nem ao menos cantar, coisa que na Rússia as costureiras costumavam fazer. Até para ir ao banheiro a gente tinha que pedir permissão. Aos domingos eu frequentava um grupo de socialistas alemães. As reuniões não eram lá muito interessantes, mas serviam para eu fugir da dura rotina que eu vivia. Mas num desses domingos veio uma mulher de Nova York chamada Joanna Gray nos falar sobre a greve que tinha acontecido no dia 1º de maio por toda a América. Ela nos explicou com detalhes que a greve tinha começado no dia 1º de maio de 1886. Os trabalhadores estavam exigindo redução da jornada de trabalho de 10 para 8 horas. E Chicago era o centro do movimento. No dia 3, houve uma grande manifestação pacífica, mas a polícia agiu com muita autoridade, machucando homens, mulheres e até mesmo crianças. No dia 4, houve nova manifestação e a polícia agiu com a mesma intensidade. Então, ninguém sabe como, uma bomba foi arremessada, ferindo algumas pessoas. E imediatamente foram criminalizados os 8 líderes do movimento. E num julgamento apressado, sem nenhuma investigação, todos eles foram condenados. 5 à forca, 2 à prisão perpétua e 1 a 15 anos de prisão. Quando Joana acabou seu relato, eu me senti completamente identificada com aqueles trabalhadores. Então, eles arriscavam sua vida por um ideal. Mas qual era esse ideal? Os jornais diziam que eles eram socialistas. Não, Joana dizia que eles eram socialistas. E os jornais diziam que eles eram anarquistas. E eu me perguntava, o que é o anarquismo? O nosso grupo passou a assinar um jornal mensal escrito por um grande teórico chamado Johann Most. Passei a ler os livros que o jornal indicava e a compreender que a luta contra a exploração capitalista não pode estar separada da luta contra o poder do Estado. Os anarquistas não lutam para tomar o poder, mas contra o poder. Era isso que diferenciava o anarquismo do socialismo. Mas eu nem sempre podia comprar os livros que eu queria ler. O meu salário era de $10 por mês e 4 eu tinha que entregar a Lena para as despesas.
Quando ela teve seu primeiro filho, eu decidi pedir um aumento. Na antessala do escritório do Sr. Garson, o nosso chefe, havia uma mesinha com rosas da American Beauty. Eu adorava aquela loja, mas o meu dinheiro não dava para comprar nenhuma pétala daquelas flores. Entrei, expus minha situação e ele me respondeu: eu não sei por que você está descontente. As suas colegas estão muito felizes com os salários delas. Além de mais, se você não está, é melhor pedir demissão. E eu aqui não entendo, porque uma moça como você precisa de mais dinheiro. É claro que eu não fiquei nem mais um minuto lá. Na mesma semana eu arrumei um outro emprego numa outra fábrica de costura. E foi então que eu conheci Jacó Kessler. Ele era bonito. Gostava de ler, de dançar. Começamos a sair juntos. E meses depois, ele me pediu em casamento. Eu resolvi aceitar. Ele era uma ótima companhia. Além disso, a minha família inteira tinha mudado para os Estados Unidos. Nós morávamos numa casinha assim pequenininha. Eu, meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, Leno, marido, filho e Helena. As brigas eram constantes. Então eu me casei. Em 1887, segundo os ritos judeus. Eu estava então com 18 anos. De núpcias, eu me deitei ao lado dele. Jacó, você está dormindo? É a nossa lua de mel, querido. O quê? Por que não me disse antes? Você é impotente? Jacó se submeteu a inúmeros tratamentos, mas nada resolveu. O pior é que ele começou a beber, a jogar, a se desinteressar por tudo. E eu, além de sustentá-lo, ainda tinha que conviver com o ciúme doentio que ele sentia de mim. Resolvi me separar. Mas a minha separação não foi nada fácil. A minha família ficou 20 anos sem falar comigo. E os vizinhos, então? Cada vez que eu passava, eles diziam: rameira, vagabunda, mulher sem moral. Para falar a verdade, a minha relação com a vizinhança já não ia bem mais ou menos um ano antes de eu me separar. No dia 11 de novembro de 1887, 4 daqueles 5 anarquistas presos em Chicago iriam ser enforcados. Eu estava inconsolável. Naquela noite, meu pai convidou uma vizinha para jantar lá em casa. E ela, vendo a minha tristeza, teve o desplante de dizer: eu não sei por que tantos lamentos. Eles são anarquistas, criminosos, merecem a forca. Meu sangue subiu, eu não tive dúvida. Eu peguei uma barrinha de água que estava em cima da mesa e dei um banho de água fria na cara dela. Fora daqui ou eu te mato. Eu sei que a situação estava insustentável para mim. Então, um belo dia, eu coloquei minhas poucas roupas numa maleta, embalei minha máquina de costura e com $5 no bolso, eu fui para Nova York. Eu cheguei num domingo, dia 15 de novembro de 1889. Naquele dia fazia um calor impressionante. Eu andei mais ou menos umas 3 horas até chegar à casa de uns tios que moravam lá. Mas assim que cheguei, eu senti que a minha visita era uma surpresa bem desagradável. Eu me despedi imediatamente e andei um outro tanto até encontrar a casa de um conhecido que frequentava as reuniões do nosso grupo. Naquela mesma noite, ele me levou ao Sachas Café, que era o ponto de encontro dos radicais da cidade. Mal entrei e senti que ali era o meu lugar. Eu fiz amigos imediatamente. O primeiro deles me encantou. Um jovem anarquista russo chamado Alexandre Beckman. As irmãs Lena e Helena me ofereceram hospedagem. E eu fechei aquele domingo com chave de ouro, indo assistir uma conferência de Johann Most.
desde que eu tinha lido aqueles jornais lá em Rochester, que eu tinha muita curiosidade de conhecê-lo pessoalmente. Mas quando ele entrou, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada. Seu rosto era coberto de cicatrizes e sua expressão era muito desagradável. Mas quando ele começou a falar, eu fiquei hipnotizada. Ele tinha o poder da palavra e através dela mostrava todo o seu poder de sedução. Ficamos amigos íntimos, namorados mesmo. Íamos a teatros, a festas. Uma vez, depois de nós termos assistido a um concerto da ópera Carmen, eu falei para ele sobre a minha antiga professora e o quanto eu tinha ficado feliz quando ela nos levou para ver Il Trovatore. Quando eu acabei meu relato, ele me disse: eu nunca vi uma descrição mais bonita e mais apaixonada sobre as emoções de uma criança. Você tem um enorme talento e um dia se tornará uma grande oradora. Vamos trabalhar nisso e você vai me substituir quando eu não estiver mais aqui. Naquela noite eu dormi nas nuvens. Dias depois, ele me convidou para fazer uma turnê por Rochester, Buffalo e Cleveland. A minha missão era convencer os trabalhadores de que era inútil lutarem pela redução da jornada de trabalho de 10 para 8 horas. Eu deveria convencê-los que aquilo era um ganho mesquinho, que não colocava o capitalismo em xeque e que os desviava da sua verdadeira luta. Decorei minha lição e parti, com o coração aos pulos. Em Rochester, eu gaguejei um pouco. Em Cleveland eu falei um pouco melhor. Mas quando eu cheguei em Buffalo, as palavras saíram de mim com uma facilidade impressionante. Quando eu terminei minha palestra, um velho operário de mãos calejadas e cabelos brancos pediu a palavra. E o que faremos nós, os velhos? Hein? Temos que esperar o triunfo do anarquismo para termos 2 horas a mais livres todo dia? Você acha que 2 horas livres para tomar puro, para ler um livro, são ganhos tão mesquinhos assim? Aquele homem me fez perceber o quanto era falso o argumento de Most e quanto eu me encontrava numa situação mais falsa ainda, repetindo as palavras dele como um papagaio, sem ter pensado a respeito. Aquele homem me fez perceber que um corpo sem liberdade jamais poderá usufruir do prazer. Eu entendi naquela hora que o anarquismo não tem fórmula, nem receituário. Ele depende das necessidades de cada indivíduo e das circunstâncias de cada lugar. Eu não vi a hora de chegar a Nova York e contar a Most todas as minhas descobertas. Mas a reação dele não foi nada agradável. Quem não está comigo está contra mim. Considere-se uma traidora do movimento. Eu não podia mais continuar com ele, por mais que eu reconhecesse todo o amor que ele sentia por mim. A minha paixão por Alexandre Berkman, o meu Sacha, começou no dia que eu cheguei em Nova York e o conheci naquele café. Quanto mais eu o conhecia, mais eu me apaixonava. Nós tínhamos tudo em comum. Ele também era judeu, ele também tinha sido influenciado pelo niilismo, ele também crescera na Rússia. Assim como eu, Sacha era o alvo preferido dos professores. Ele foi expulso do ginásio por ter escrito uma redação com o seguinte título: Deus não existe. Em pouco tempo passamos a viver juntos. Não, mas dessa vez sem nenhum casamento. Muito pelo contrário. Nós formamos uma comunidade. Vivemos eu, Sacha, um primo dele chamado Fédia e uma prima dele chamada Ellen. Sacha trabalhava numa fábrica de tabaco. Eu passei a costurar por conta própria. Eu percebi que assim eu ganhava muito mais e não tinha que me submeter ao autoritarismo dos chefes. Ellen também costurava e Fédia pintava quadros. Grande parte do nosso dinheiro era gasto com telas e tintas para a Fédia. E quando ele vendia um quadro, era uma verdadeira festa. Ele chegava em casa com flores, bombons, champanhe para todo mundo. E Sacha ficava meio contrariado com isso. Tanta gente passando fome. Tantos anarquistas precisando de dinheiro e você gastando aí com essas futilidades.
E Fédia lhe respondia: você não passa de um torturado, de um amargurado que só pensa em sofrer e se martirizar. Onde fica a beleza da vida? Onde fica o prazer de viver? Eu achava que Sasha tinha lá suas razões, mas eu apoiava Fédia. Eu sempre achei que lutar pelo anarquismo e pela liberdade não significa abrir mão do prazer e da alegria. De que adianta fazermos uma revolução se não pudermos dançar? O amor que Fédia sentia pela arte, por tudo que é belo, me deixava completamente atraída. Uma vez, depois de posar nua para ele, fizemos amor. E desde então nos tornamos amantes. E de repente eu me vi amando a 2 homens ao mesmo tempo. Ambos me completavam. Quando eu fui contar a Sasha sobre o meu romance com Fédia, ele teve a reação mais bonita que um homem poderia ter. Emma, você deve ter toda a liberdade para amar. As coisas na Rússia estavam se complicando, o movimento operário estava crescendo e nós achamos importante irmos para lá para fortalecermos o movimento. Então, mas a gente precisava de dinheiro, então eu tive uma ideia. Vamos abrir uma casa de chá. No começo eles não gostaram muito, mas logo eu acabei convencendo os 2. Em pouco tempo, a nossa casa de chá era um verdadeiro sucesso. Ninguém resistia aos meus doces e tortas. Nós já estávamos quase com dinheiro para partir, quando um acontecimento mudou todos os nossos planos. Em Homestead, perto de Pittsburgh, estourou um verdadeiro conflito entre os trabalhadores da empresa Carnegie Steel Hall e seu gerente, chamado Henry Clay Frick, que era um crapo. Tudo começou quando Frick anunciou aos trabalhadores que iria reduzir 18% dos seus salários, alegando que a empresa estava em dificuldades. Os trabalhadores entraram em greve e exigiram uma negociação. Mas Frick suspendeu todas as reuniões. Ele se recusava a ouvir o sindicato. Não contente com isso, mandou tapar a empresa com enormes tapumes de madeira. No dia 6 de julho de 1892, a empresa iria retornar às suas atividades, pois Frick mandou vir de Nova York 300 policiais fortemente armados. Foi uma verdadeira guerra. Os policiais atiraram durante 11 horas seguidas. Muitos inocentes foram mortos. Quando Sasha se inteirou dessas notícias pelos jornais, ele me disse: Emma, já não é tempo para palavras, é hora de agir. Eu concordei inteiramente com ele. Estava na hora de cometermos um atentado contra o Frick. Ele era o símbolo vivo do capitalismo e sua morte iria favorecer todo o movimento operário sindical. Mas para isso, nós precisávamos mudar de Nova York. O dono da casa de chá não acreditou quando lhe devolvi as chaves. Eu tive que dizer que tinha uma irmã doente que precisava partir imediatamente.